Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico, continuando aqui as nossas questões do Instituto AOCP. Vamos para essa aqui, Instituto AOCP 2013, questões de verdades e mentiras. Um tema que cai com menor recorrência, mas quando cai derruba muita gente. 4 amigas foram ao shopping e uma delas comprou uma bolsa. Sobre quem comprou a bolsa, considere as afirmativas a seguir. Eu não fui, diz Juliana. Foi a Amanda, diz a Luana. Foi a Luana, diz a Isabela. A Isabela não tem razão, diz a Amanda. Sabendo que só um deles mentiu, então quem comprou a bolsa? Então vê, essas questões tem tática para fazer. Você pode fazer até por tentativa. Porém, a gente sempre tem que buscar o quê? Buscar quem está se contradizendo. Por exemplo, aqui cada pessoa fala uma coisa. Juliana fala uma coisa, beleza? Diz Juliana. Então vamos se ligar. Aqui foi Luana. Aqui foi Isabela. E aqui foi Amanda. Sabendo que só uma delas mentiu. Então preste atenção. Ó. Só uma delas mentiu. Então isso é muito importante. Porque das 4 frases aí, só uma é mentira e as outras 3 é verdade. Então você já anota aqui. Ó. O que é que significa? Que aí tem 3 verdades nas frases aí. 3 verdades e uma mentira. Mentira você pode chamar de M ou pode chamar de F, que é falso. Tanto faz. Então, quem comprou a bolsa? Então, vamos ver as frases. Procure as frases aí e veja se tem alguém aí que está se contradizendo. Que, por exemplo, se eu falo, eu sou professor de matemática. Aí você fala para mim, é mentira que Neto está falando. Você concorda que entre nós dois tem um mentiroso? Porque eu estou dizendo que sou e você está dizendo que eu estou mentindo. Das duas, uma. Eu estou falando a verdade e você está mentindo. Ou eu estou mentindo e você está falando a verdade. Então, essas frases representam isso. Ó, essas duas aqui. Ó. Foi a Luana, diz a Isabela. E a Amanda diz, a Isabela não tem razão. Então, Amanda está dizendo o quê? Que o que Isabela disse é mentira. Então, das duas, uma. Ou Isabela está falando a verdade e a Amanda está mentindo. Ou a Amanda está falando a verdade e Isabela está mentindo. Então, por isso que eu digo, a mentira está aqui nesse meio. Então, aqui tem uma verdade e uma mentira. E quem é que está falando a verdade, Neto? Não sei ainda, mas eu sei que a verdade e a mentira está aqui. Então, consequentemente, se só tem uma mentira, eu já sei que os outros são verdades. Porque só tem uma mentira e a mentira está entre essas duas. É isso que dá moral para a gente fazer a questão. Então, vamos colocar as pessoas aqui, se você quiser escrever. Ó, Juliana, Luana. Se quiser escrever cada uma com a letrinha da corzinha que eu botei. Ó. Tem Juliana. Tem Luana. Que a gente não quer descobrir quem está mentindo. A gente precisa descobrir para achar quem comprou a bolsa. Então, vamos lá. Isabela e Amanda. É a pergunta. Quem comprou a bolsa? Quem comprou a bolsa? Delas 4. Sobre quem comprou a bolsa. A pergunta foi, né? Aí Juliana diz, eu não fui. Ela não está falando a verdade? Então você já sabe que não foi Juliana. Luana não está falando a verdade? Luana diz, foi a Amanda. Eita, então, Luana está falando a verdade? Então você já sabe que realmente quem comprou a bolsa foi a Amanda. Acabou a questão. Letra C é a resposta. Quer continuar? Vamos continuar. Porque ele poderia perguntar a você quem mentiu. Ele poderia ter perguntado quem comprou a bolsa e poderia ter falado também quem mentiu. Então vamos descobrir quem mentiu? Foi a Amanda, diz Luana. Aí Luana diz, foi a Luana, diz a Isabela. Eita, Isabela que é a mentirosa. Porque Isabela tá dizendo que foi a Luana. E Luana falou a verdade e ela disse que foi a Amanda. E a Amanda diz, a Isabela não tem razão. Realmente a Amanda está falando a verdade, porque ela está dizendo que Isabela não tem razão. Isabela realmente não tem razão, porque quem comprou a bolsa foi Amanda. Beleza? Então, se ele perguntasse quem mentiu, seria Isabela. Questão muito interessante, né? Então, é sempre bom treinar esse tipo de questão, porque quando ela cai, derruba. Tá? Instituto AOCP 2013.
Laura, Daniela e Luciana possuem números de filhos diferentes. Uma possui um filho, outra 2 filhos e outra 3. Sabendo que ou Daniela possui um filho, ou Luciana possui um filho, ou Lara possui 2 filhos, ou Luciana possui 3 filhos, ou Luciana possui 3 filhos, ou Daniela possui 3 filhos. Então vamos lá. Cada uma das 3 possui números de filhos diferentes, né? Então você pode fazer isso por tabelinha ou até fazer por tentativa. Eu vou fazer essa questão por tentativa. Veja, todos os conectivos aqui envolvidos são o ou, a disjunção exclusiva. Ele não falou nada sobre as frases, as proposições compostas. Se ele não falou nada, você já sabe que isso aqui é tudo verdade, né? Então você subentende que isso é verdade, isso é verdade e isso é verdade. E a gente vai fazer por tentativa. A disjunção exclusiva, o ou, só é verdadeira quando tem diferente, verdadeiro com falso ou falso com verdadeiro. Então eu vou testar a primeira sendo verdadeira. Se der errado, eu já sei que vai ser falso. Então vamos testar com a primeira sendo verdadeira. Daniela possui um filho, beleza. Consequentemente, Luciana possui um filho, tem que ser falso. Porque verdadeiro e falso para dar verdadeiro. Não pode ser duas verdades para dar verdadeiro. Tem que ser diferente na disjunção exclusiva, conforme estudamos outras vezes. Vamos para Daniela. Procura Daniela logo. Daniela possui um filho, é verdade. E aqui, ó, Daniela possui 3 filhos, vai ser falso. Por quê? Porque a gente já sabe que ela possui um filho, né? Na nossa tentativa. Então, Luciana possui 3 filhos, tem que ser verdade, obrigatoriamente. Para que a frase seja verdade, né? A proposição composta, né? Que precisa de um verdadeiro com falso. Ou falso com verdadeiro. Então, Luciana possui 3 filhos, é verdade. Então, ó, aqui, ó, Luciana possui 3 filhos, verdade. Beleza. Aí, aqui tem que ser falso, né? Para que seja verdade. Laura possui 2 filhos, está falso. Então, na nossa tentativa, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque, veja, Daniela possui um filho, vai ser verdade. Luciana possui 3 filhos, vai ser verdade. Porém, Laura possui 2 filhos, vai ser falso. Não pode, tinha que ser verdadeiro também, porque só sobra 2 filhos para ela. Se Daniela possui um filho, é verdade, e Luciana possui 3 filhos, é verdade, só sobraria 2 filhos para Laura. Então, a nossa tentativa aqui deu errado. Então, você testando o verdadeiro primeiramente, dá errado. Então, só resta uma situação. Você vai testar falso. Então, ó, Daniela possui um filho, falso. Luciana possui um filho, tem que ser verdadeiro. Aí você parte do verdadeiro. Onde tem Luciana possui um filho, é verdadeiro. Então, aqui Luciana possui 3 filhos, vai ser falso. E Luciana possui 3 filhos, vai ser falso. Sobra o quê? Laura possui 2 filhos, verdadeiro. Tem que ser. E Daniela possui 3 filhos, tem que ser verdadeiro também. Deu certo agora? Deu. Por quê? Luciana, verdadeiro, ficou com um filho. Beleza. Deixa eu botar... Aqui tem Luciana e Laura, né? Lu, um filho. Laura ficou com 2. E Daniela ficou com 3. Então deu certo. Cada uma ficou com uma quantidade diferente. Então, ok. Agora deu certo. Então podemos afirmar que Laura, Daniela e Luciana tem... Eita, nem botei na ordem, né? Então Laura, Daniela e Luciana. Laura tem 2. Daniela tem 3 e Luciana tem 1. Então qual é a ordem? 2, 3, 1. Letra B de bola. 2, 3, 1. 2 filhos, 3 filhos e 1. 2, 3, 1. Então se liga nessa ordem para não se complicar. Beleza? Então você pode tentar fazer uma tabela também. Mas para esse caso aí dá certo também dessa maneira. Beleza? Quantos subconjuntos são possíveis formar com o conjunto B que possui 3 elementos? Então é um tipo de questão que eu sabe ou não sabe. Se você souber a fórmula, o número de subconjuntos, ó, o número de subconjuntos é bem facinho. É 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto. Como são 3 elementos, aí, ó, então é 2 elevado a 3, que é 2
vezes 2, vezes 2. Dá quanto? 8. Então temos 8 subconjuntos. Letra B de dado. Na prática, o que seria subconjunto? Vou inventar aqui um exemplo. Tu tem um conjunto B que possui 3 elementos. Então, tem um conjunto B. Vou inventar aqui. 1, 2, 3. Quem seriam os subconjuntos? Subconjuntos de B. Vamos escrever todos aqui, ó. Podia ser só 1, né? Podia ser só o elemento, só o conjunto com o elemento 2, só com 3. Podia ser 1 com 2. Podia ser 1 com 3. Podia ser 2 com 3, né? Continuando aqui. Podia ser o próprio conjunto. 1, 2, 3. Eita, Neto. Tem quantos conjuntos aí já? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quem é o oitavo? O vazio. Que o vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto. Então seria o vazio. Beleza? Então, você não precisaria escrever esses conjuntos. Eu só quis dar uma ideia aqui, tá? Mas assim, só para você entender. Então, se você tiver 4 elementos, seria 2 elevado a 4 no conjunto, né? Tivesse 2 elementos, 2 elevado a 2. E assim vai. Então é bem direto. Beleza? Então vamos lá. Quarta questão. Lucas percorreu 2/5 de uma estrada e ainda faltam 252 km para terminar a viagem. Sabendo disso, quantos quilômetros da estrada Lucas já percorreu? Então, você pode até fazer desenhando essa questão, que pode te ajudar melhor no raciocínio. Vamos desenhar. Tem como fazer sem desenhar, tranquilo. Mas a maioria gosta mais desenhando, né? Então, eu vou fazer o que a maioria gosta. Porém, saiba também fazer sem desenhar. Porque se fosse uma fração com 60 partes, você não ia desenhar 60 pedaços, né? Trabalhoso, né? Lucas percorreu 2/5 de uma estrada. Então, ele percorreu o quê? De 5 pedaços, ele percorreu 2. E ainda faltam o quê? 252 km. Então, o que é que falta? Esses 3 pedaços que ainda faltam representam 252 km. Sabendo disso, quantos quilômetros da estrada Lucas já percorreu? Então, veja, esses 3 pedaços, os 3 quadradinhos, 3 retângulozinhos, representam 252 km. Vamos descobrir quanto representa um pedacinho? Um pedacinho representaria o quê? 3 quadradinhos é 252. Um quadradinho seria 252 dividido por 3, concorda? Um quadradinho seria quanto? Dá quanto isso? 252 dividido por 3? Dá 84. Pode dividir aí, vai dar 84 quilômetros. Confira, ó, 252 por 3, ó. 25 por 3 dá 8, 8 vezes 3, 24. Sobra 1. Desce o 2. 12 por 3 dá 4. Resta o 0 aqui, ó, 84. Só que ele quer saber o quê? Quantos quilômetros da estrada Lucas já percorreu? Ele percorreu 2 quadradinhos. Então, se um quadradinho é 84, 2 quadradinhos é 2 vezes 84. Que é igual a 168 quilômetros. Então, Lucas já percorreu 168 km. Letra B de bola. Beleza? Instituto AOCP 2020. 5/8 das famílias que moram em um determinado bairro possuem algum animal de estimação. E entre essas famílias, 2/5 possuem gatos como animais de estimação. Se o número de famílias que possuem animais de estimação, que não são gatos, é de 120, quantas famílias moram nesse bairro? Então tem que organizar as ideias para não se complicar, tá? Vamos pegar a primeira informação. 5/8 das famílias
que moram em determinado bairro possui algum animal de estimação. Então vamos lá. 5/8 possuem animal de estimação. Então vou anotar aqui. Ó. 5/8 possuem animais de estimação. Vou colocar mais baixo. Animais de estimação. Beleza. O que é que você já conclui? Que o restante, que é o que falta para completar a fração, não possui. Não são 8 pedaços, de 5 possuem, significa que os outros 3 não possuem. Então, 3/8 não possuem animais de estimação. Beleza. Aí, em relação aos 5/8, voltando. Em determinado bairro possui algum animal de estimação e entre essas famílias, entre as que possuem animais de estimação, 2/5 possuem gatos como animais de estimação. Então é 2/5 desses 5/8, tá? Então, cuidado. Então é 2/5 de 5/8. Então, muito cuidado, que é entre essas famílias, ó. Entre as famílias que possuem animais de estimação. Então, muita gente bota 2/5 aí e erra. É 2/5 de 5/8. Esse dia é multiplicação, ó. Você pode botar multiplicação. Cortaria 5 com 5, né? Ficaria 2/8. Então, o que é que significa? Vou botar até em preto aqui. Que 2/8 possuem gatos. Então, possuem gatos. Beleza. Então, se 2/8 possuem gatos, dessa galera, o restante dos que possuem animais de estimação não possuem gatos. Agora, se liga, o restante não seria 6/8, porque aqui o total dos que possuem animais de estimação são 5/8. Então, 2/8 possuem gatos. Então, o restante aqui seria o quê? 3/8, que é o que falta para completar 5/8. 2 mais 3, 5, né? Ó, aqui são 2 partes, ó, e aqui 3. Ó. Então, se liga nisso. Isso é a casca de banana. Então, 3/8 não possui gatos. Não possui gatos. Beleza. Se o número de famílias que possuem animais de estimação que não são gatos é de 120, quantas famílias possuem nesse bairro? Então, preste atenção. Vou grifar aqui de verde. Se o número de famílias que possuem animais de estimação, ó, que possuem animais de estimação, que não são gatos, é 120. Então, veja, as famílias que possuem animais de estimação são essas. E ele está dizendo que não são gatos. Então, qual é o que não são gatos? Ó, essa aqui. Ó. Então, essa quantidade aqui é 120. Quantas famílias há nesse bairro? Mate a charada agora. Se você for desenhar a nossa fração completa, a nossa fração tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses que não são gatos representam 3 de 8. Ó. São 3 de 8. Olha ela aqui. Ó. 3 de 8. E esses 3 de 8 representam quantas pessoas? Quantos animais? 120. Animais não. Famílias. Que não, o número de famílias é 120, né? Que não possuem gatos. Então ele quer saber quantas famílias moram nesse bairro. Então o que mora nesse bairro é o total. São as que possuem animais de estimação e as que não possuem. Então são os 8 quadradinhos. Então você faz aqui, ó. 3 quadradinhos representa 120. Beleza. Um quadradinho representa quanto? É 120 dividido por 3. Cada quadradinho vai ser 40. Consequentemente, os 8 quadradinhos que eu quero, que é o completo, são todas as famílias, é 8 vezes 40, porque cada quadradinho é 40.
8 vezes 40 dá 320 famílias. Letra C de casa. Então, recapitulando. Eu nem precisava dessa parte aqui, né? Não possui animais de estimação. Eu coloquei, mas não precisou. Então, recapitulando. 5/8 das famílias possuem animais de estimação. Entre essas famílias, 2/5 possuem gatos. Então, é 2/5 de 5/8, que é dessas famílias que possuem animais. Então, 2/5 de 5/8 dá 2/8. Possuem gatos. Consequentemente, dessa galera, o que não possui gato seria 3/8. O total é 5/8. 2/8 possui, 3/8 não vai possuir, porque 2 mais 3 dá os 5, que é os 5/8. E ele disse que dessas famílias que possuem animais de estimação, que não são gatos, é 120. Ou seja, esses 3/8 aqui, que é que não possui gatos, que não são gatos dos seus animais, representa 120 famílias. Então, desenho uma fração com 8 quadradinhos e descobri que esses 3 quadradinhos, que é 3/8, né? 3 de 8, são 120 famílias. Ele quer o total de famílias que moram no bairro, são os 8 quadradinhos. Então, 3 quadradinhos é 120, 1 quadradinho é 40. 8 quadradinhos é 8 vezes 40. Beleza? Uma das maneiras de fazer. Um trabalho com 2 questões de matemática foi dado a um grupo de 50 alunos. Desses alunos, apenas 15 acertaram as 2 questões. 30 acertaram a primeira questão e 10 acertaram apenas a segunda questão. Qual foi a porcentagem de alunos que erraram as 2 questões? Então vamos com calma. Vamos desenhar 2 diagramas. Por quê? 2 diagramas, porque está falando de 2 questões aí. Tem os alunos que acertaram a primeira questão. E tem os alunos que acertaram a segunda questão. Vamos às informações. Apenas 15 acertaram as 2 questões. Então, as 2 questões são 15. Ó. Então, essas duas ao mesmo tempo. Tanto a primeira quanto a segunda. 30 acertaram a primeira questão. Aí se liga que a primeira questão é isso tudo aqui. Ó. É isso tudo aqui. Só que já tem 15 que foi contado. Então, não são 30, então aqui só falta 15. Ó. 15 mais 15 dá os nossos 30. E 10 acertaram apenas a segunda questão. Ó. Então, apenas a segunda questão, essa região aqui. Ó. O apenas a segunda, essa região aqui que eu estou colocando de amarelo. Ó. Então, apenas a segunda questão é esses 10 aqui. Ele quer saber qual foi a porcentagem de alunos que erraram as 2 questões. Nesse universo dos diagramas, só está a galera que acertou pelo menos uma questão. Pelo menos somente a primeira, somente a segunda ou as 2. Quem está de fora? 15 mais 15 dá 30. Com 10 dá 40. Mas o total de alunos são 50. Então, consequentemente, ficam 10 de fora. Esses 10 de fora são os que não acertaram nem a primeira nem a segunda. Ou seja, erraram as 2 questões. Ele quer saber qual a porcentagem. Fácil, pode fazer até por regra de 3. Mas os 50 alunos representam os nossos 100%. Esses 10 alunos que erraram vão ser quantos por cento? 20%, né? Ah, professor, não sei de cabeça. Aí você faz a multiplicação cruzada. 50 vezes x e 10 vezes 100. Pode cortar um zero de um lado com um zero do outro. Fica x igual a 100 dividido por 5. O 5 multiplicando vai passar dividindo. Então fica 20%. Então, os alunos que erraram as duas representam 20%, letra D de dado. Beleza? Um celular foi comprado por R$2.000 e revendido por R$2.500. Qual foi a porcentagem do lucro sobre a venda desse celular? Uma questão bem estranha, né? Porque ele quer a porcentagem do lucro sobre a venda. Geralmente a porcentagem do lucro é sobre sobre o custo, né? Mas aqui é sobre a venda. Então se liga nisso, senão você erra. Então veja, o custo foi quanto? R$2.000. O custo. A venda foi quanto? 2.500. Então a gente já sabe que teve quanto de lucro?
O lucro foi 2.500 menos 2.000, foi R$500. Só que ele quer a porcentagem desse lucro sobre a venda. Então, quanto esse lucro representa em relação à venda? Então, a regra de 3 vai ser como? A minha venda, que é 2.500, representa o 100% e não o custo. Então, o meu lucro, que é 500, vai ser o quê? A porcentagem que eu quero, X. Então, tem gente que erra essa questão porque colocou 2.000 como 100%, mas foi a porcentagem do lucro sobre a venda e não sobre o custo. Então, por isso que tem que prestar atenção nessa questão. Ela é bem estranha, né? Mas, então, 2.500 vezes X é igual a 100 vezes 500. Você pode melhorar a sua vida cortando 2 zeros aqui e 2 zeros aqui. 500 dividido por 25. 50 dividido por 25 dá 2, né? Como é 500, fica 20. Então, dá 20% a porcentagem do lucro sobre a venda. Se você fizesse porcentagem do lucro sobre o custo, aí ia dar 25% e você ia errar, que tem na letra B. Então, preste atenção na leitura para não perder esse tipo de questão. Beleza? Um produto que tinha um preço de venda igual a R$40 passou a ter um novo preço de venda igual a R$50. A porcentagem de aumento aplicado no preço de venda inicial desse produto é igual a... Então vamos anotar. O preço do produto era R$40. Início. O início era 40. Sempre é bom desenhar para você entender. Depois ele passou a ser o quê? R$50. Então no final ele passou a ser 50. Ele quer saber a porcentagem de aumento aplicado no preço de venda inicial desse produto. Porcentagem de aumento. Quer saber quanto aumentou. Porcentagem de aumento. Quanto aumentou? 40 foi para os 50. Aumentou 10. Então ele quer saber essa porcentagem de aumento aplicado no preço de venda inicial, ó, em relação ao início. Então só você fazer uma regra de 3 também, ó. Quem é o seu 100%? É o seu início. O 40 equivale ao 100%. O seu aumento, que ele quer a porcentagem de aumento. Então você bota esse 10, representa o quê? O X, que é o aumento que eu quero em porcentagem. Pronto, acabou a questão. O meu referencial, que é o início, o 40, é o 100%. O meu aumento é os 10. Se fosse a porcentagem de redução, seria a mesma coisa, só muda que estaria diminuindo, de 50 para 40. E o meu início seria 50. Então tem que se ligar, porque o início é que vai levar em conta. No caso é 40 aí. Se fosse uma redução de 50 para 40, reduziria 10. Mas o início seria 50 e não 40. Então o cálculo daria diferente no final, a porcentagem. Então, ó, 40 vezes x igual a 10 vezes 100. Corta um zero com um zero. 1 vezes 100 dá 100 e o 4 passa dividindo. Então, 100 dividido por 4 dá 25%. Não tem essa alternativa, professor? Tem, porque 25% é 25 por 100, 25 sobre 100. Passando para decimal, é igual a 0,25. Se fosse 30 sobre 100, seria 0,30 ou 0,3. Tá? Então, letra A. Se você fizesse, como eu disse, um exemplo, se fosse 50 no início e no final 40, seria uma redução. Uma redução de 10. Você faria o cálculo igualzinho, só muda que você ia fazer o quê? O 50, que é o seu início, seria o 100%. O 10, que é a redução, seria x. Quando você fizesse essa regra 3, daria 20%. Então dá diferente, que aqui deu 25%. Por que dá diferente? Porque muda o início. O início na questão aqui foi o 40. Se fosse redução, o início seria 50. Então fica a dica aí, entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique.